Olá, queridos jovens, é um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês nessa aula de recuperação do seminário. Eu me chamo irmão José Campos, sou diretor do Instituto Curitiba Boqueirão. Hoje nós vamos conversar sobre um discurso da última Conferência Geral, a conferência de abril de 2025. E eu escolhi o discurso do nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, cujo título foi Confiança na Presença de Deus. O presidente Nelson tem falado conosco em todas as conferências, e nessa conferência ele fez uma menção especial a vocês, jovens. Olha o que ele disse, que é tão interessante. Sinto-me especialmente inspirado por nossos jovens, por vocês. Eles estão servindo em grande número, estão buscando seus antepassados e realizando as ordenanças do templo. Olha as constatações que o presidente Nelson faz a respeito de vocês. Vocês estão servindo, vocês estão buscando seus antepassados lá no Family Search para gerar cartões e levar ao templo a realizar as ordenanças dele. Nossos rapazes e moças estão enviando seus papéis para o serviço missionário em números recordes, coisa maravilhosa. E aí ele diz: a nova geração, vocês, está se erguendo como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Parabéns por tudo que vocês têm feito, por tudo que vocês têm se tornado, como disse o presidente Nelson, a se erguer como vigorosos seguidores de Jesus Cristo. Ele fala que viver o evangelho de Jesus Cristo é essencial para a felicidade futura. Adoraria conversar com vocês mais sobre isso, mas não teremos tempo. Porém, pensem sobre isso. Pensem que a sua felicidade futura está diretamente atrelada, está ligada a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Por mais que você conquiste muitas coisas nessa vida, sem o Evangelho de Jesus Cristo, a sua felicidade não será plena, não será completa. Por mais que você seja bem-sucedido em vários aspectos da vida, sem o Evangelho de Jesus Cristo, a sua felicidade não será plena, não será completa. Então pense nisso, viva isso. Viva o Evangelho de Jesus Cristo, para que a sua felicidade seja completa e, associada às suas conquistas, você fique cada vez mais perto de um dia voltar à presença do Pai Celestial. O presidente Nelson ensina: quando fazemos e cumprimos convênios com Deus, podemos ter confiança que nasce do Espírito. Lembre que o título do discurso dele é exatamente sobre confiança. Confiança de que o Pai Celestial nos ouve, de que ele atende nossas necessidades, ele entende, desculpe, que ele entende nossas necessidades melhor do que nós mesmos. Confiança de que ele nos ama mais do que podemos compreender. Confiança que ele anseia por ajudar cada um de nós a atingir nosso potencial máximo. Isso para todas as idades. Ele está falando para os membros de todo mundo de todas as idades. Então, mesmo para mim, que já tenho um pouco mais de experiência de vocês, eu ainda posso atingir o meu potencial máximo. Que dirá vocês que estão começando sua jornada agora? E quanto mais cedo vocês entenderem que fazer e cumprir convênio com Deus vai ajudar você a atingir seu potencial máximo, tanto mais vantagem você terá nesta vida terrena, nessa nossa jornada terrena tão maravilhosa que nos conduz de volta à presença de Deus. E aí ele faz uma pergunta. Ok, como é que nós podemos aumentar? Tudo bem, ele falou fazer e cumprir convênios com Deus. Beleza. O que mais nós podemos fazer para aumentar a nossa confiança com Deus? E aí ele cita uma escritura, tá certo? E aí vem a primeira pergunta. Eu vou até abrir aqui meu celular, porque eu não coloquei o slide, quando ele se refere a essa confiança. Ele faz uma pergunta, responde a pergunta com escritura. Vocês vão procurar, né? Ele diz assim, ó, como adquirimos essa confiança? Aí ele diz que o Senhor responde essa pergunta e ele cita uma escritura. Então, primeira pergunta para você responderem no Forms de recuperação dessa aula. Qual foi a escritura citada pelo presidente Nelson e o que você aprende com essa escritura? O seu aprendizado, as suas impressões a respeito dessa escritura, ok? Bom, essa escritura fala sobre duas coisas que ele aborda daqui para frente no discurso dele, que são caridade e virtude. E ele diz: aqui está a chave para adquirir essa confiança, como ele fez a pergunta. Aqui está a chave.
Nas próprias palavras do Senhor, a caridade e a virtude abrem o caminho para termos confiança diante dele. Irmãos e irmãs, podemos fazer isso. Ele não pergunta, ele afirma, ele exclama: podemos fazer isso. Nossa confiança pode realmente se fortalecer na presença de Deus agora. Então, amados jovens, segundo o presidente Nelson, e eu quero enfatizar isso, podemos fazer isso agora para aumentar nossa confiança em Deus, que é desenvolver caridade e virtude. E ele vai abordar no discurso dele como é que nós podemos fazer isso. Ele diz: a verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. Ele relembra o discurso que ele fez na conferência de outubro do ano passado, ele fala sobre a segunda vinda. Ele relembra a escritura, um discurso que ele deu há 2 anos atrás, quando ele fala sobre pacificadores, ser pacificadores. Ele relembra alguns pontos daquele discurso e aqui ele afirma que a verdadeira caridade para com todos os homens é a marca registrada dos pacificadores. É fundamental para que tenhamos caridade em nossas conversas, tanto públicas quanto privadas. Vale até a pena relembrar aquele discurso, ser pacificadores. Como seguidores de Jesus Cristo, devemos liderar o caminho como pacificadores. Veja que ele está nos pedindo, para vocês e para mim. Precisamos ser pacificadores e precisamos liderar esse movimento, esse caminho, para que outras pessoas também desenvolvam essa habilidade de ser pacificadores. E a caridade é o alicerce de um caráter como o de Deus. Aí vem outro ensinamento dele. Imploremos ao nosso Pai Celestial, isso é o que ele recomenda, que ele nos pede. Imploremos ao nosso Pai Celestial que encha nosso coração com mais caridade. Então veja, quando ele fala mais caridade, eu posso supor que ele entende que você e eu temos alguma caridade. Mas o que ele pede é que imploremos ao Pai Celestial que encha nosso coração com mais caridade ainda do que nós já temos, do que você e eu imaginemos ou percebemos que temos. Ele pede para que a gente tenha mais ainda, especialmente para com aqueles que são difíceis de amar. Aqui está um grande desafio: ter mais caridade com aqueles que são difíceis de amar. Talvez, ao ouvir isso, você veio alguém na sua mente, ou algumas pessoas vieram na sua mente, né? Alguns nomes vieram na sua mente, porque são difíceis de amar. E o que é que o presidente Nelson está pedindo para você? Que você implore ao Pai Celestial que encha seu coração com mais caridade por essas pessoas. Aí vem minha segunda pergunta para você responder lá no Forms. Como agiremos se nosso coração estiver cheio de caridade com aqueles que são difíceis de amar? Boa pergunta, né? Uma pergunta que vai exigir de você alguma reflexão. Inclusive, como você, né? Talvez seja mais fácil responder essa pergunta se você, ao lembrar das pessoas que são difíceis de amar, que o presidente Nelson está pedindo para você pedir a Deus para encher seu coração de mais caridade para ela, como é que você vai agir quando o seu coração estiver cheio dessa caridade, da caridade por essas pessoas? Então a pergunta é: como agiremos se nosso coração estiver cheio de caridade com aqueles que são difíceis de amar? O presidente Nelson continua. Agora ele começa a falar sobre virtude. E aí, sobre virtude, o Guia de Estudo das Escrituras dá a seguinte definição: integridade e excelência, poder e força moral, castidade ou pureza sexual. É comum as pessoas associarem virtude a essa segunda parte, que é castidade ou pureza sexual. Está certo, ela é isso também. Mas não é isso somente. A virtude ela é muito mais abrangente. A virtude, ela indica integridade. A virtude indica excelência. A virtude significa poder e força moral, além, claro, de castidade e pureza sexual. Então, pense nisso ao ouvir as palavras do presidente Nelson sobre virtude. E pense nisso ao responder a terceira pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que diz respeito à virtude, tá? Integridade e excelência, poder e força moral, além de castidade ou pureza sexual. O presidente Nelson, então, ensina: o Senhor nos diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. Isso é essencial, queridos jovens. Quando os nossos pensamentos estão, veja, adornar, o que é uma adorno? É uma coisa que enfeita, que dá mais beleza,
que dá mais luz, que dá mais alegria, né? É comum as pessoas usarem adornos, as mulheres, por exemplo, usar adornos no rosto, nos braços e tal, ou a gente usar adornos ou enfeite nas casas, nos escritórios, nos quartos, nos banheiros, né? Então, o adorno dá beleza, dá alegria, dá luz, dá prazer, é bom aos olhos. Então, o Senhor nos diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. Ou seja, que os nossos pensamentos estejam sempre com, cheios da virtude, né? Para que ele possa estar mais agradável, mais alegre, mais feliz, que os nossos pensamentos estejam sempre em alta, podemos assim dizer. Então, o Senhor nos diz, naquela escritura que vocês já leram, já responderam a primeira pergunta, ou não, pode ser que vocês vão responder as perguntas depois dessa aula, mas aquela escritura, o Senhor diz para adornarmos nossos pensamentos incessantemente com virtude. E a virtude torna tudo melhor e mais feliz. Lembrando o conceito de virtude, não é só castidade e pureza sexual, eu vou voltar, mas também integridade, excelência, poder e força moral. Então, que nossos pensamentos estejam sempre adornados, alegrados com essas características. À medida que o mundo se torna mais iníquo, diz o presidente Nelson, precisamos nos tornar cada vez mais puros. Essa é uma frase extremamente importante que vale bastante reflexão. Nós vivemos numa época em que as coisas estão difíceis, o mundo está cada vez mais mergulhando em iniquidade, isso é profecia da segunda vinda, que precede a segunda vinda, o presidente Nelson vai falar sobre isso nesse discurso, mas também a gente está surgindo uma geração como vocês, cada vez mais puras, cada vez mais fortes espiritualmente, cada vez mais virtuosas e cheias de caridade, até para receber Cristo quando ele voltar. Nós precisamos estar preparados para receber Cristo quando ele voltar. E estar preparado não significa somente ausência de pecado, isso também, mas também de virtude e também de caridade, né? Para que a gente possa estar na presença dele se sentindo bem, para que a gente possa recebê-lo, para ele iniciar o seu reinado aqui na Terra, para ele nos liderar durante os próximos 1000 anos, período chamado milênio. Então, à medida que o mundo se torna mais iníquo, aproximando-nos da segunda vida, precisamos nos tornar cada vez mais puros para fazer frente, combater essa iniquidade, preparar para a segunda vinda e receber Cristo quando ele aqui chegar. Aí vem minha terceira pergunta. Como se tornar mais puro vai aumentar a nossa confiança em Deus? Reflita, se for necessário, visite o discurso do presidente Nelson, mas dar a tua resposta. Como você se tornar mais puro vai aumentar a sua confiança em Deus. Ao final de sua mensagem, o presidente Nelson faz um convite, mas ele antes faz um alerta. Ele diz: a adoração regular na casa do Senhor aumenta a nossa capacidade, tanto de sermos virtuosos quanto caridosos. Assim, o tempo que passamos no templo aumenta a nossa confiança diante do Senhor. Eu não sei qual é a distância que o templo está de sua casa, você que me ouve agora. Afinal de contas, essa aula é ouvida, assistida por jovens de todo o Brasil. Então, pode ser que você esteja distante do templo, mas pode ser que você esteja muito perto do templo. Pensa sobre isso. O tempo que passamos no templo aumenta a nossa confiança diante do Senhor. O tempo que passamos no templo aumenta a nossa confiança diante do Senhor. E faça uma meta pessoal para frequentar mais regularmente o templo, tá? De acordo com as circunstâncias suas. Passar mais tempo no templo, diz o presidente Nelson, vai nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda do nosso Salvador, que estávamos falando ainda há pouco, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não sabemos o dia nem a hora de sua vinda, mas sei que o Senhor está me inspirando a exortar a todos a nos prepararmos para aquele grande e terrível dia. Grande para aqueles que estão preparados, terrível para aqueles que estão longe de Cristo, para aqueles que se afastaram do caminho do convênio, para aqueles que negam Cristo e sua expiação. Então veja, amados jovens, na conferência de outubro ele já falara sobre a segunda vinda e aqui ele reforça. Não sabemos o dia nem a hora,
mas sei que o Senhor está me inspirando a exortar a todos a nos prepararmos para aquele grande e terrível dia. Eu imagino que será uma bênção maravilhosa se vocês e eu estivermos prontos para receber Cristo e habitar com Ele. Vai ser uma bênção maravilhosa receber orientações, instruções e ensinamentos do próprio Salvador. Vai ser uma bênção maravilhosa estar com pessoas que amamos e que, assim como nós, têm se esforçado para viver esse dia, esse momento. Pessoas que são puras, virtuosas, caridosas. O mundo vai ser um lugar muito melhor de se viver. O presidente Nelson faz um convite. Eu os convido a tomar medidas proativas para aumentarem sua confiança diante do Senhor. Então, à medida que buscarmos nosso Pai Celestial com confiança crescente, teremos mais alegria. A nossa fé em Jesus Cristo aumentará. Começaremos a vivenciar um poder espiritual que excede nossas maiores esperanças. Perceba que ele faz um convite e esse convite está associado a promessas maravilhosas de um profeta de Deus. Ele diz: teremos mais alegria, nossa fé em Cristo aumentará. Começaremos a vivenciar poder espiritual que excede nossas maiores esperanças. Queridos jovens, eu quero dizer para você que eu sei que Cristo vive. Eu sei que Ele é nosso Salvador e Redentor, que Ele nos ama, que Ele quer o nosso sucesso, o seu e o meu, que Ele está pronto a nos abençoar, você e a mim, que Ele está sempre pronto para usar de compaixão com as nossas limitações, nossas fraquezas, e usar de misericórdia quando nos arrependemos de nossos pecados. Que nós possamos ter é, uma determinação constante de sermos ainda mais caridosos e virtuosos, como ensinou o presidente Nelson, para que a nossa confiança em Cristo e no Pai Celestial aumente. Isso eu digo com todo o amor do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.